Sabe uma coisa curiosa? Parece que os livros de hoje em dia têm uma missão, né? A gente está bem no meio de uma virada de chave gigantesca na literatura, uma que está mudando a razão de ser de uma história. Vamos tentar entender? O que está rolando? Então, vamos direto para a pergunta que não quer calar. Por que os livros de hoje falam tanto, mas tanto mesmo sobre identidade? É quase como se cada lançamento, cada nova história, tivesse essa missão de responder, afinal, quem a gente é, de onde viemos e qual é o nosso lugar no mundo. E olha, isso aparece em temas que estão por toda parte. É impossível não ver. Raça, gênero, aquela busca por pertencimento, ou a falta dele, né? As histórias de migração. Isso não é modinha, não. É o nosso tempo pulsando ali, direto nas páginas dos livros. Ok, para a gente conseguir entender essa virada de chave, vamos pensar juntos numa imagem, uma analogia. Imagina só a literatura como um grande palco de teatro. Pensou? Pois é, a peça que está em cartaz hoje, nossa, não tem nada a ver com a que passava antigamente. Vamos voltar no tempo. No primeiro ato dessa nossa história, o palco literário tinha uma regra bem clara. O que importava mesmo era a performance estética. Sabe? A beleza da frase, o domínio da técnica, a arte pela arte. A estética vinha em primeiro lugar, sempre. E é aqui que o contraste fica gritante. De um lado, o palco antigo. Pouquíssimas vozes, quase sempre muito parecidas entre si, e o grande lema era arte pela arte. Do outro lado, o palco de agora, que é o completo oposto. O objetivo virou outro, ser uma plataforma para vozes políticas, para vozes diversas. A arte, hoje, existe para dar voz a alguém. E aí aconteceu uma coisa. As portas desse teatro que eram super fechadas começaram a se abrir. E o palco, que era um clube bem exclusivo, de repente começou a receber um elenco completamente novo. Gente trazendo uma bagagem de experiências, de pontos de vista que, até então, nunca tinham pisado no centro do palco. Mas calma, isso não foi de uma hora para outra, não. Foi um processo. Começou ali, no finalzinho do século XX, e foi crescendo até chegar no que a gente vê hoje. Um palco que é global de verdade. Autores e autoras da Nigéria, da Índia, do Caribe, de tudo quanto é canto, usando a língua inglesa, não mais para copiar um modelo, mas sim para contar suas próprias verdades. E aqui está o pulo do gato. Esse elenco novo não subiu no palco para repetir as peças de sempre. De jeito nenhum. Eles chegaram com seus próprios roteiros debaixo do braço, suas próprias histórias. E essas histórias, elas vêm com um propósito novo, um propósito urgente. Elas são, em si, uma forma de resistência. Quer ver só? Vamos pegar uns exemplos bem concretos. Pense na Chimamanda Ngozi Adichie, lá da Nigéria, que em Americana mergulha de cabeça na questão da imigração e identidade racial. Ou na Margaret Atwood, do Canadá, que com O Conto da Aia escancara o controle social. Ou ainda a Angie Thomas, dos Estados Unidos, que em O Ódio que Você Semeia fala direto sobre racismo estrutural. Cada livro desses é uma performance, uma encenação poderosa de um tema que pulsa na sociedade. O que nos leva a essa ideia fundamental, que é a seguinte: essas não são histórias neutras, de forma alguma. Elas são posicionadas. A intenção é essa mesma, tomar um partido, deixar claro um ponto de vista e, com isso, lutar por um espaço no mundo. Certo, então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O que essa transformação toda do palco literário significa, na prática? Qual é o grande propósito por trás disso tudo? A resposta está num conceito bem poderoso, o de afirmação de voz. O que a literatura de hoje está fazendo é usar a linguagem de um jeito diferente. Não é mais só sobre contar uma historinha, é sobre usar a história como um ato de afirmação mesmo. É como se o livro gritasse: "Ei, eu existo, o meu ponto de vista importa e eu vim reivindicar o meu espaço." E talvez a consequência mais maluca e mais profunda disso tudo seja a transformação da própria ferramenta, da língua inglesa. O idioma, que é o meio para contar essas histórias, ele mesmo mudou de papel. Pensa só na jornada desse idioma. O inglês, que por tanto tempo foi uma ferramenta de colonização, usada para impor uma cultura e apagar outras, foi reapropriada. Hoje, ele virou uma ferramenta na mão de escritores do mundo todo para fazer exatamente o contrário, para afirmar, para celebrar aquelas culturas que antes eram postas de lado. É uma virada de roteiro na história que é francamente fascinante. Então, depois de tudo isso, fica bem claro, né? O objetivo da literatura de hoje vai muito, mas muito além do que a gente esperava antigamente. A meta não é só entreter ou emocionar. Tem algo muito maior acontecendo ali. E é por isso que a gente termina com uma pergunta para levar para casa.
Da próxima vez que pegar um livro novo para ler, vale a pena parar e pensar: isso aqui está só me contando uma história ou está, na verdade, travando uma batalha por um espaço no mundo? Porque literatura hoje não quer só emocionar, não. Ela exige ser ouvida.